Olha, gente, eu preciso falar dos Estados Unidos, da situação horrorosa que está. Aquilo virou um estado pré-nazista. Se não puserem o Trump para fora, não sei o que vai acontecer com a democracia americana. Tá virando uma caça às pessoas nas ruas. Né? Preciso falar também da própria situação da Palestina de novo, porque apesar dos protestos contra o Netanyahu, ele conseguiu ficar no governo. Pediram a dissolução do parlamento e os deputados votaram a favor dele. Também é uma situação terrível. Então, a gente fica um pouco dividido, porque o excesso de vídeos não é uma coisa boa. Nós calibramos aí 2, 3 vídeos, no máximo 4 por dia, porque os vídeos precisam ser bem preparados. Eu também escrevo, preciso estar estudando, vocês também precisam estar estudando e trabalhando. Bem, mas existe um detalhe aqui no Brasil que é conjuntural. Então não pode deixar para depois, porque não vai... É uma questão do dia de hoje. E o dia de hoje foi um dia em que foi possível esmagar uma erva daninha, arrancar uma erva daninha, quase que arranca de uma vez, mas deu uma boa pisada nela. Essa erva daninha, ela se chama Nicolas Ferreira. É um traste, é uma coisa que a gente fica pensando que não poderia aparecer uma coisa desse tipo, não é? E apareceu. Mas hoje ele tomou duas cacetadas, né? Que deixaram ele abobado. Ele vai fazer uma balbúrdia enorme na internet para tentar reverter. Mas a verdade é que ele foi efetivamente enrabado. E é interessante, né? Porque ele foi enrabado pela Duda. A primeira enrabação foi a da Duda. A Duda meteu 30 mil reais na cabeça dele. Mais um, né? Que é a quarta condenação que ele leva por transfobia. Ela ganhou, ele vai ter que pagar, então ele já estava atordoado, né? Ele já estava atordoado. Aí, como ontem ele viu o mito dele também ser devorado pelo Alexandre de Moraes, né? E como ele viu que aquilo ali, né, o mito tá desmoronando, ele estava tendo chilique. Resultado, ele foi para o Congresso hoje para melar, ele e o Jordi, né, foram para melar o encontro do Haddad com o Congresso. E você sabe que o Haddad deu um pau nele. O Haddad deu um pau nele. Eu nunca tinha visto o Haddad fazer isso. Eu acho até que o Jordi e o Nicolas, eles fizeram um bem pro Haddad. Porque o Haddad, que é muito calmo, muito sereno, o Haddad realmente bateu o pau na mesa e falou, né, a verdade sobre eles dois, sobre o parlamento. E logo em seguida, logo que o Haddad saiu de lá do Congresso, sabe o que o Lula fez? Meteu professor, o decreto estou no aqui Congresso. meditando sobre a prisão do Bolsonaro. Falou, nós acertamos isso. Olha, né? tô pensando Substituímos aqui, o imposto vendo do ele IOF lá na prisão, por uma querendo ir no banheiro, regulamentação e vai, da e isenção faz força, tributária. e não sai, Foi isso que e foi grita. acertado. Então Chegamos, isso que nós vamos comer, levar vamos pra comer, frente. vamos meditar nada, vamos comer. Vocês concordaram, depois voltaram atrás? Então derrubem no Congresso se podem. Ou seja, o Lula foi pro pau,
no Congresso, dando todo apoio ao Haddad e acabou com os jornais. Que os jornais ficam falando, não, porque o Lula não, né, não protege o Haddad, que o Haddad tá sozinho. Ele foi lá, bateu, voltou e o presidente fez o decreto. Mas eu quero passar para vocês, não o episódio da Duda, porque aí ela já passou e tal, mas eu quero passar para vocês o que o Haddad falou para os dois crápulas, esses dois crapulinhas que tem no Congresso, que é o Jordi e o Nicolas. Eles foram lá, falaram um monte de bobagem, que eles não entendem absolutamente nada de economia, nada, parece o Pondé, é o Pondé escrito, né? Uma mistura de Pondé com Olavo de Carvalho, não entende nada de economia, nada, nem as siglas eles sabem o que significa, mas querem falar, foram lá falar, aí quando o Haddad foi falar, eles saíram, aí levaram cacetada, depois voltaram, fizeram uma confusão. Resultado, o Haddad foi embora. E inclusive citou a Marina. Falou, a Marina foi embora, não foi respeitada. Eu também vou embora, não fui respeitado. Mas antes ele deu uma cacetada e esmagou a cabeça de duas minhocas, de dois insetos. Olha só que delícia aqui. São pessoas comuns que estão sendo, de fato, destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu, é só para aparecer. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barbeiragem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barbeiragem da venda da Eletrobras, vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador, esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro. O que eu falei daqui que é mentira, deputado? Desrespeito é mentir. Desrespeito é sair sem ouvir a verdade. Vou repetir para o senhor, já que o senhor está falando em nome dele. Venderam a Eletrobras uma vergonha, depenaram a Petrobras, deram um calote governador imprecatório. Assim qualquer um faz superávit, entendeu? Com respeito ao que eu falei?
Não, repito para o eu senhor. estou falando em relação à molecagem, Assim só é isso. muito fácil fazer superávit com esse jeito e fugir do debate. Haddad foi incisivo, foi didático, foi claro e principalmente pôs o pênis ereto na direção da boca do Jordi, da boca do Nicolas, porque sabe que eles dois têm uma atividade, né, propensa a gostar deste panorama. Só que eles fugiram, não estavam lá. Por quê? Porque o combinado era sair para então voltar e fazer a balbúrdia que fizeram. Mas aí o Haddad já tinha falado o que tinha que falar e resolveu simplesmente dizer: com esses moleques não dá para trabalhar. Então já passou dos limites. Já passou dos limites. A existência de gente como Nicolas, como Jordi, no parlamento. Eles ficaram batendo a mão na mesa. Acho que não tem mais o que fazer com essas pessoas. Se a Câmara vai manter essas pessoas assim, lá, a Câmara vai cada vez mais se desprestigiar e que a população fique sabendo. Então, quem não sabe da história toda, porque não viu o vídeo anterior, viu só esse, a questão toda é o seguinte, gente. Existe um acerto necessário entre caixa e receita. O que você pode gastar? É claro que se a gente for pegar por outra perspectiva, se a gente for pegar pela perspectiva do professor Dalbor, se a gente for pegar pela perspectiva da dívida externa, há uma série de coisas que teriam que ser feitas. Mas dentro do jogo do Congresso, o que dá para fazer e que ficou acertado que poderia ser feito é não mexer nos gastos sociais, não mexer por enquanto na reforma administrativa e mexer no que dá para fazer de imediato. Ao invés de subir o IOF, faz uma revisão das isenções de tributação. O que quer dizer isso? Quer dizer que entidades, setores, durante a história da República, aqui e ali, ganham benefício de não pagar imposto ou pagar menos. Isso foi feito sem uma revisão disto a cada época que a necessidade acaba. Então tem setores, né? Só para citar um exemplo, teve a Covid. Foi feita uma lei de incentivo a eventos. Acabou a Covid e esta lei de incentivo a eventos, ou seja, de não tributar eventos, tá valendo. De modo que uma figura que nem o Felipe Neto não deixa de pagar 15 milhões de impostos, sem contar outros aí. Então, esse tipo de coisa... Agora, qual é o centro? O centro é o agronegócio, porque é o setor que, além de ter subsídio, tem também isenção fiscal para exportação, para uma série de coisas. E não devolve para o povo, porque eles vendem em dólar e põem o preço aqui no preço do dólar da comida. Então, encarece, causa inclusive inflação. Agora, veja só. O Haddad quer pegar, então, portanto, já num acordo, esse setor. Não pode. Não pode? E vai fazer balbúrdia? Então eu me levanto e vou embora. E foi embora. Todo mundo achou que derrotou o Haddad, né? Fizemos a bagunça aqui de sempre. Só que o Haddad não é a Marina. Aí que está a diferença.
a Marina tem um conflito de fato com o Lula. O Lula pensa no nacional desenvolvimentismo, ele pensa que ele pode, né, discutir com o IBAMA tecnicamente para fazer coisas na Amazônia. A Marina não pensa assim. Então, tem um conflito. Com o Haddad não tem conflito. O que o Haddad quer fazer, o Lula concorda. O Lula gostaria de fazer até mais. Então, chegou lá, né? O Lula não esperou no dia seguinte. Hoje mesmo já foi para o Congresso. Vou ler aqui para vocês, né? Já foi para o Congresso. Aqui, ó. Congresso ataca pacote de Haddad, mas Lula insiste e envia a medida provisória que aumenta impostos, sim. E não venha com meme de que Lula aumenta impostos, de que você vai pagar mais, porque é mentira. É em cima das grandes empresas, principalmente do agro. E é para quê? É exatamente para poder fechar o caixa. Agora, não venha me falar que o Estado brasileiro é gordo. Não venham, porque nós estamos privatizando esse Estado desde o Fernando Henrique e até hoje ele não chegou no tamanho que eles querem. A única coisa que conseguiram foi fazer com que ele parasse de funcionar em certos momentos, né, da nossa vida. E tá aí. Eu posso até mostrar para você, mas se vocês procurarem na Folha de São Paulo desses dias para trás, vocês vão ver que tem um cálculo de quanto que o Brasil precisaria de investir na educação para que o país pudesse ser competitivo. E vocês vão ver que é 10 vezes mais do que gasta hoje. O que desmonta todo esse discurso desse povo aí, que fala que tem que investir na educação para melhorar a qualidade de trabalho, porque aí há uma maior produtividade. Ora, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Não é por conta disso. Bom, então tá feito a coisa, agora vai pro embate. Se você pensar que você vai escutar nos canais ditos progressistas alguma coisa útil a respeito disso e vão desenvolver uma luta em favor do Haddad, esqueça, não vão. Porque o pessoal não entende nada do que está acontecendo. E os poucos que acham que entendem, que falam de economia por aí, entendem menos ainda. Esses são os piores. Então, falou o nome progressista, esquece. Não é de esquerda. A pessoa de esquerda é de esquerda, ela não fica inventando nominho para ser de esquerda, tá? O cara é de esquerda, ele é de esquerda. Eu sou progressista. Por que é progressista? Para de falar abobrinha, não sabe nem o que é a palavra e fica inventando. Coisa de louco. Setores progressistas. Uns canaizinhos aí de bunda. Não é por aí. Agora, aqui a questão é diferente. Por quê? Porque aqui tem você. Aqui tem você. É o engajamento seu, entendendo o que está acontecendo e explicando no seu local de trabalho, no seu grupo de família, com a sua namorada, com o seu namorado, em festa, explicando. Porque tem muita gente que quer ouvir, quer entender o que está acontecendo. Quer saber se vai ser taxado ou não vai ser taxado. Ao mesmo tempo, está parado no Congresso a lei do Lula para fazer com que quem ganha menos de 5 mil reais, de 5 mil para baixo, não pague nada de imposto de renda. E não passa no Congresso. Então tá claro que esse Congresso, né, não quer só fazer balbúrdia, ele quer fazer a balbúrdia e, ao mesmo tempo, ele quer privilegiar os ricos. Então, já que chegou nesse ponto, vai pro embate. Vai pro embate. O Lula negociou, não passa, toma medida provisória. Toma medida provisória. A medida provisória começa a funcionar do jeito que tá. Depois eles que tentem derrubar. No vídeo passado, eu expliquei o porquê que está acontecendo isso, tá? Num vídeo passado aí eu expliquei como que o Mota mudou, né, de conversa. Então eu imagino que a essa altura do campeonato, imagino não, né?
com os nossos passarinhos é fácil saber. Tá tendo telefonema doidado para deputado vindo do agro e de outros setores que não querem pagar nada. Não querem pagar nada. E insistem numa solução que não é a solução, que é a reforma administrativa. Para você fazer uma reforma administrativa demora 1 ano. Não é assim que você faz por decreto, cortando salário e mandando gente embora. Isso aqui não é o Elon Musk, não, que estragou o Estado. Aliás, nem a direita, quando entra, consegue fazer isso. Então, não é assim. O mais rápido para acertar as contas. E é engraçado esses deputados, porque depois são eles mesmos que vão lá no Lula e falam assim: bom, mas eu tenho tanto de emenda, né? Não vai sair o dinheiro para o meu município? Eu tenho tanto de emenda, não vai sair a escola lá para o meu município? Entendeu? São eles mesmos. Porque eles são obrigados a ouvir os setores dominantes que os financiam, mas são obrigados ao mesmo tempo a ouvir a população que vota. Então eles ficam, né? Eles querem pegar, eles querem ter o dinheiro para fazer obra, mas eles não querem fazer a taxação. Querem que o governo fique com o ônus da taxação. E aí... Agora, Nicolas e Jordi, pelo amor de Deus, né? São duas coisinhas que... dá, né? Essa semana morreu o Chuck, o brinquedo assassino. E morreu no hospício. Então eu pensei que, bom, agora Lucas, Jordi, esse pessoal vai junto, né? Não, estão aí ainda. É isso. Daqui a pouco a gente volta.